Hoje nós vamos conversar sobre o livro Os Ratos, de Dionélio Machado. Um livro importante dos anos 30, que discute o fato dos trabalhadores não conseguirem se sustentar minimamente. No livro, o personagem Nazia Zeno precisa de 53 mil réis para pagar a sua dívida com o leiteiro e assim não deixar o seu filho de 4 anos sem leite. Então, pessoal, vamos conhecer o livro Os Ratos. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa pelos vídeos do canal, se você se interessa pela história do Brasil, pela literatura brasileira, veja as nossas playlists, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon, caso alguém queira, comprar o livro Os Ratos ou qualquer outro livro, peço para utilizar o link aqui embaixo, tá bom? Uma pequena comissão vem para o canal. E você não paga nada mais por isso. Também vou deixar a chave Pix para quem quiser, e puder, óbvio, fazer uma contribuição financeira para o canal, para que a gente continue com esse projeto aqui no YouTube de falar sobre história, sobre literatura, e não é algo simples, como vocês podem saber, mas peço aí a gentileza de vocês, E é isso aí, pessoal, peço aí de comentários, likes, todas essas coisas que vocês sabem que são muitíssimo importantes. Os Ratos, pessoal, vai cair no vestibular da FUVEST, tá? Então, se você vai prestar a FUVEST ou prestar qualquer outro vestibular, fique até o final do vídeo, tá bom? Outra coisa, nenhum vídeo substitui leitura, tá? Então, é óbvio que você vai ter que ler e estudar pra caramba esse livro, tá? Não deixe para a última hora. Outra coisa, pessoal, quem vai prestar vestibular, dá uma olhada também no vídeo que eu fiz sobre o Getúlio Vargas segunda-feira, tá? Getúlio Vargas cai com tranquilidade em praticamente todos os vestibulares. Estado Novo, então deem uma olhada também. Ok? Vamos lá, pessoal. Dionélio Machado nasceu em Quaraí, no Rio Grande do Sul, em 1895. Ele cresceu em Porto Alegre, onde estudou medicina, se especializando em psiquiatria. Os Ratos foi publicado em 1935 e é o primeiro e mais conhecido dos 11 livros publicados por Dionélio Machado. Ele escreveu essa obra 2 anos antes do Estado Novo, em 1937, um período, pessoal, em que a democracia liberal estava sendo bastante questionada e muita gente estava indo para o lado dos fascistas e para o lado dos comunistas. O autor era comunista. Olha só, pessoal, o Alfredo Bozzi falando. As décadas de 30 e 40 vieram ensinar muitas coisas úteis aos nossos intelectuais. Por exemplo, que o tenentismo liberal e a política getuliana só em parte aboliram o velho mundo, pois compuseram-se aos poucos com as oligarquias regionais, rebatizando antigas estruturas partidárias, embora acenassem com lemas patrióticos ou populares para o crescente operariado e as crescentes classes médias. Olha só, pessoal, por conta desse contexto histórico, como demonstrou aqui Alfredo Bozzi, as obras dos escritores de 30, na qual Dionélio Machado está incluso, se popularizaram pela representação do cotidiano urbano, tá? Então vocês veem, que tem aí um aceno por parte do governo à classe operária, Nós discutimos isso segunda-feira, no Getúlio Vargas. Então, pessoal, os romances de 30 no Brasil são bastante conhecidos por sua crítica social e pela forma bastante realista com que a rotina dos personagens é representada. Em Os Ratos, o narrador é em terceira pessoa e faz uso do discurso indireto livre. Nós ficamos sabendo dos pensamentos do Nazia Zeno e a obra é construída sob o ponto de vista dele. Tá? Olha só esse trecho, pessoal, para vocês terem aí uma ideia do narrador dessa obra, tá? Os melhores lugares do bonde estão ocupados. Apesar de tão cedo, é estranho. Senta-se à extremidade de um dos bancos dos lados, no fundo. Então, pessoal, de acordo com Arrighucci Júnior, no pós-fácil,
Os ratos chamam a atenção pelo modo como o autor apresenta literariamente a realidade através das realizações entre a interioridade do Nazianzeno e o mundo exterior. Há uma conexão entre a situação íntima pessoal do personagem e a cidade de Porto Alegre. Né? Então, apesar da obra tratar de da condição, né, e da luta dele por conseguir dinheiro para pagar o leiteiro de um personagem, essa obra está representando a classe trabalhadora urbana de Porto Alegre. Tá? Olha só o Arrigucci Júnior falando novamente. A disseminação de traços de rato por toda a narrativa completa a saturação do ambiente pela ideia obsedante, o microcosmo atormentado em que se converteu a Porto Alegre de Dionélio. Eu vou falar depois sobre a desumanização do Nazianzeno, né, que ele está ali sendo igualado a ratos, né, na sua luta por sobrevivência, na sua falta de crítica, porque em nenhum momento ele fala assim, nossa, eu ganho um pouco, eu precisava ganhar mais, eu sou explorado, caramba, eu não consigo pagar nem o leite do meu filho. Não, nenhum momento. Então ele coloca na cabeça dele, eu preciso pagar o leiteiro. E ele vai lutar para pagar o leiteiro. Entendem isso? Olha só, pessoal, no início do livro, nós conhecemos a situação do Nazianzeno, né? Ele é casado, tem um filho de 4 anos, e eles moram em Porto Alegre. Nazianzeno está devendo para o leiteiro 53 mil réis, e ele precisa pagar essa dívida urgente, senão o filho dele vai ficar sem leite. E a gente fica sabendo que o Nazianzeno já passou por períodos em que ele não pôde comprar manteiga e gelo. O gelo era usado para conservar os alimentos, né? Também compreendemos que o personagem não pagou o médico que salvou a vida do seu filho. Olha só esses trechos, pessoal. Quando foi da manteiga, a mesma coisa, como se fosse uma lei da polícia comer manteiga. Fica sabendo que eu, quando pequeno, na minha cidadezinha, só sabia que comiam manteigas os ricos, uma manteiga de lata amarela. Olha, Adelaide, ele se coloca decisivo na frente dela. Tu queres que eu te diga? Outros na nossa situação já teriam suspendido o leite mesmo. E aí, pessoal, a obra se passa em 24 horas e, como dito, o personagem, que é funcionário público, ele tenta conseguir 53 mil réis para pagar o leiteiro. Nisso, ele vai atrás do diretor, tenta os amigos, depois ele começa a apelar para agiotas e para até num lugar de jogatina. Nazianzeno vai circulando por Porto Alegre e tentando a todo custo conseguir esse dinheiro. Segundo Alfredo Bozzi, no centro da narrativa constrói-se o espaço-tempo do jogo, a roleta, o imprevisto, o acaso ou o tudo ou nada, que se dará como o avesso da rotina implacável de Nazianzeno. A obra, pessoal, trata, né, apesar de tratar da realidade do Nazianzeno, como dito, representa todos os trabalhadores urbanos de Porto Alegre, né? E até mesmo a gente pode trazer esse texto para hoje, né? Que a classe trabalhadora continua ganhando muito pouco e aí se endivida nos cartões de crédito para conseguir se manter, né? Então é uma classe sempre endividada. E aí, pessoal, a partir de agora eu vou dar spoilers, tá? Eu vou dar spoilers de um livro de 1935. Mas eu sei que tem gente que não gosta, então se esse é o teu caso, pode terminar o vídeo aqui, tá bom? Então, quem não se importa, vem comigo. Nazianzeno, pessoal, se vê aprisionado nessa realidade como um rato, numa luta pela sobrevivência. Qual que é o foco do personagem? Sobreviver, fazer com que a família dele sobreviva, tá? Então é uma luta o tempo inteiro, né? A gente vê 24 horas por dia, 24 horas, né, o dia dele. Então a gente vê a luta dele pela sobrevivência e a gente sabe, né, de que desde pequeno ele passou necessidades, certo? Ele não tinha manteiga, ele não tinha as coisas, né? Muito bem. E aí, pessoal, ele está condenado, Nazianzeno ele está condenado a uma vida de roleta de jogo, certo? Então o jogo, né, ele tem um momento que o personagem entra lá num negócio de jogatina e tal, e ele é acostumado a jogar. Então ele aposta em cavalos, ele
enfim, ele joga dinheiro e tal. Então a gente vê que ele tá sempre preso nessa roleta do jogo, né? É como se a vida dele fosse um jogo de gato e rato, né? E na qual ele é o rato. Ele tem que correr para sobreviver. Também, pessoal, o rato aqui representa o fato da classe trabalhadora estar animalizada, estar desumanizada, né? Então é sempre essa luta pela sobrevivência, sempre é uma classe sempre endividada, por isso animalizada, por isso desumanizada, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Ele se sente observado também o tempo todo pelos vizinhos, né? E os vizinhos viram o problema com o leiteiro. Então isso também remete ao rato, né? Tá sempre espreitando, tá sempre tentando ali conseguir comida, né? Conseguir as coisas para sobrevivência. Durante a história, o Nazianzeno perde 5 mil réis em jogo, né? E aí depois ele consegue, tá? No final ele consegue os 53 mil réis, ele consegue isso emprestado para pagar o leiteiro. E aí ele compra até outras coisas, ele compra manteiga, né? Ele chega com alguns mantimentos na casa. Ele consegue um pouco a mais. E ele tá numa perturbação mental tão grande que à noite ele não dorme, porque ele fica ouvindo barulho de ratos o tempo inteiro. E ele fica com medo dos ratos comerem o dinheiro do leiteiro que está em cima, né? E a gente percebe que, acho que em Porto Alegre nesse período, o leiteiro entrava dentro da casa para pôr, né, o leite ali e tal. Então ele fica o tempo e ele deixa, né, o dinheiro do leiteiro num lugar e o leiteiro pega e põe o leite lá. Então ele fica o tempo inteiro apavorado, com medo dos ratos comerem o dinheiro, né? Enfim, pessoal, ele paga o leiteiro, tá? O leiteiro entra dentro da casa, pega o dinheiro, os ratos não comeram e o leiteiro despeja ali o leite na panela. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicá-lo nas suas redes sociais, tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais.